Bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja entre nós. A palestra da manhã de hoje ela é uma palestra que foi incluída no mês de comemoração ao Dia da Mulher, que foi organizado pelo gabinete da vice-prefeita de Santa Rosa e está sendo organizado também pela Coordenadoria de Políticas para a Mulher. Nesse sentido, nós agradecemos a presença de todos a essa palestra que então está dentro desse mês de comemoração. Para iniciar nossa harmonização de hoje, nós vamos ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que se intitula Serviço e Inveja. Muitos companheiros acederam à disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização do trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próximo. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Então, nesse momento, para dar continuidade à nossa harmonização, eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, fechando os nossos olhos, entregando o nosso coração a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, buscando na presença dele o amor de Deus, que vibra em todas as coisas do mundo que resplandecem a sua essência. Mestre Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui na manhã de hoje, por termos em algum momento encontrado a tua presença e com ela os ensinamentos do teu Evangelho. Faz brilhar em nós, Senhor, a tua paz e o teu amor. Ensina-nos, Mestre Jesus, a compreender o amor que tu exemplificou aqui na Terra e que continua envolvendo a todo esse planeta bendito, abençoada escola de todos nós. Obrigada, Senhor, mais uma vez, e te pedimos humildemente que a tua paz se faça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Então nós vamos ouvir a palestra do nosso irmão Jorge, que vai nos falar sobre o tema Família, Laços Espirituais. Uma boa palestra. Bom dia a todos. Que a paz do Cristo nos acompanhe nesses momentos de reflexão em torno do tema família. Este ano, então, na reunião com as outras instituições religiosas e junto à representante da Coordenadoria de Política para Mulheres, a senhora Judita, foi decidido que se falaria sobre o tema família,
E nós tivemos a oportunidade então de incluir esta palestra neste roteiro e também um seminário dia 31 de março lá no Centro Cívico, das 14 às 17 horas, com o doutor Alírio de Cerqueira Filho, que é um psicoterapeuta, tem pós-graduação em psiquiatria, conhece muito essa situação das famílias. E ele vai fazer um seminário com o título Saúde das Relações Familiares. Então também estamos todos convidados a isso. Todos nós, espíritas, pelo menos, e alguns simpatizantes, já tivemos contato com romances, com histórias de comunicações, de laços espirituais, que ligam aquelas personagens a familiares desencarnados, com histórias milenares de amores, invejas e ódios. E nós ficamos a imaginar como seria bom se aquela personagem tomasse a decisão correta para mudar o rumo da sua história e aproximar-se mais rapidamente de dias felizes. Porém, nós muitas vezes nos esquecemos que no caminhar evolutivo de cada um de nós somos os atores da nossa história e nós estamos incluídos no planejamento divino de nos aproximarmos dele através do trabalho e do progresso. Então todos nós estamos incluídos num seio familiar. Há quantas reencarnações? Há quantos anos estamos nos reencontrando com as mesmas pessoas e cometendo, às vezes, os mesmos erros? Será que já não é hora de nós mudarmos a nossa história? Será que já não é hora de nós entendermos como se dá esse processo? Então nós vamos encontrar na doutrina espírita as explicações de como se processam esses laços espirituais. Laços e não nós. Porque os laços podem ser desfeitos, ampliados, eles nos abraçam, mas não nos prendem. Nós estamos enlaçados uns aos outros na família universal, que é o objetivo da divindade, que nós nos aproximemos uns dos outros através do amor. A família, em sua constituição, vem evoluindo desde o princípio da humanidade. Nós vamos observar a família sendo ora controlada por pais, ora controlada pelas mães. E hoje, às vezes, não controlada por ninguém. Quando nós esquecemos os nossos deveres e o nosso seio familiar fica desprotegido. Alguns conceitos sobre família, base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, onde ela vem colocar para nós o papel de cada figura dentro do seio familiar. Psicografia de Paulo Pereira Franco. Então é a família a base da onde sairá o cidadão, que formará a sociedade. E nós dizemos que a sociedade está perdida, violenta, desacreditada. Mas ela começa no lar. Então a responsabilidade pela sociedade começa em cada núcleo, em cada campo onde nós nos encontramos. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, Psicografia de Francisco de Xavier. Muitas vezes nós informamos, reclamamos que as escolas
não educam. Os professores já não são mais os mesmos. Será? Será que não somos nós, os familiares, que estamos esquecendo as nossas responsabilidades? Estamos deixando para terceiros a responsabilidade da educação do homem enquanto ser integral, espírito imortal, criado por Deus. Que quando os dias vierem e o corpo desintegrar-se através da morte física, aquele espírito que ali habita continuará existindo, vivendo para a eternidade. Aí no doutor Alírio Cerqueira Filho, ele vai falar para a gente que a família é o lugar por excelência, onde seremos convidados a colaborar praticando essa lei de forma mais intensa e desafiadora, a lei de amor. Então é no lar nós veremos que nós vamos nos reunir novamente a seres queridos ou não, para exercitarmos o amor divino, que está em semente, está em germe dentro do coração de cada um de nós, porque Deus é amor, mas Ele não está lá fora, Ele está aqui dentro de cada espírito. Será que a família é algo necessário? Algumas pessoas acham que não. A gente pode viver separado, cada um por si. Na questão 774 do Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, a sua primeira edição é de 18 de abril de 1857. Allan Kardec, o codificador da doutrina, pergunta: o que seria da família? Seria necessário que nós vivêssemos em família? E os Espíritos respondem: diverso dos animais é o destino do homem. No homem é alguma coisa mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família são mais apertados, tornam-os primeiros. Então, como falamos antes, se a sociedade está desunida, talvez seja porque as nossas famílias não se unem. E continua: quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Cada um tem um papel dentro da família. E essa família, ela não vai se prender apenas aos laços de sangue. A formação da família é uma oportunidade para que nós venhamos a colaborar com Deus. Trabalhar com Deus neste processo evolutivo em que nos encontramos, porque somos espíritos e vamos progredir sempre. Não há tempo para perdermos, para ficarmos marcando o passo. Temos que ir adiante. Então é uma oportunidade de exercitar esse amor. É ali, no seio familiar, que nós vamos colocar à prova as nossas resoluções feitas ainda no plano espiritual. Casamento. Então, o homem e a mulher reúnem-se para formar um lar. Allan Kardec, na questão 695, pergunta: será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Porque alguns pensadores dizem que é coisa ultrapassada casar-se. O interessante é uma amizade colorida, cada um no seu canto, para encontros rápidos, porque daí nós não vamos ter aquelas dificuldades do dia a dia. Eu vou ter um encontro com alguém que eu espero que corresponda às minhas expectativas, e não vou conhecer aquele que no dia a dia talvez
tem algumas tendências não tão agradáveis. Por isso a gente sempre diz, se quer me conhecer realmente, além da exposição, além do grupo de trabalho, né, venha morar comigo alguns dias e veja os nossos mal-humores, as nossas dificuldades de entendimento, as nossas explosões de cólera, de ira. É um progresso na marcha da humanidade, respondem os imortais. Então o casamento é assim, um progresso, seja ele feito da maneira que for. No Brasil, hoje você pode ir no cartório e registrar a comunhão, pode ir diante de um juiz e oficializar. As várias instituições religiosas têm os seus ritos, nós espíritas respeitamos e orientamos para que se faça conforme a consciência de cada um. Mas que essa união entre o homem e a mulher seja através dos laços da amorosidade. A família, diz ainda Joana de Ângeles, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior. Então, com este casamento, virão os filhos, se tiver na programação, ou pelos laços do sangue, ou de outras maneiras. É importante que nós venhamos a preparar essas criaturas que adentram o nosso lar para o mundo exterior, para as dificuldades que nós encontraremos lá fora. Por exemplo, enquanto espíritas, e aqui falando, é muito tranquilo, está todo mundo quietinho, olhando, temos simpatia de pensamentos doutrinários, mas lá fora nem sempre é assim. Vamos encontrar antagonismos, diferenças, e os nossos filhos, e nós também encontraremos essas dificuldades. O que nós estamos fazendo com a nossa família? Estamos preparando para isso? Para que, ao chegar lá fora, o egoísmo inato que ainda reside em nós e o orgulho esteja um pouquinho mais amenizado? Alguns de nós espíritas, ao reencontrarmos nos caminhos da vida com alguém difícil, principalmente dentro do lar, então nós falamos que nós temos que suportar aquela criatura, porque provavelmente eu tenha feito mal para a esposa, para o esposo, o filho difícil. Então eu tenho que suportar, porque senão, na próxima reencarnação eu terei que voltar e conviver de novo com ele. Mas será esse o objetivo divino? Que eu tenha que suportar agora para não ter que reencontrar no futuro? Aqueles de nós que pensamos assim, ou quando pensamos assim, nos enganamos. Porque a lei divina é de amor. Então, se nos reencontramos com alguém difícil, ou se alguém se reencontra conosco difícil, nós somos difíceis também, é para repararmos, exercitarmos o amor e transformarmos essas diferenças numa união amorosa. Para então que nós venhamos a desejar sim, numa próxima reencarnação, ter o amparo, o aconchego, o abraço amigo daquele a quem ontem nós odiamos. Não é por acaso que nós nos reencontramos no mesmo lar, cada um por si. Questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Cada um por si, cada um preocupado com seus interesses próprios, esquecendo que nós vivemos em sociedade e isto é uma lei divina. Para que a gente progrida, temos que ter contato com os outros. Ninguém evolui sozinho.
podemos ter e devemos ter momentos de reflexões e meditações, mas nós temos que caminhar em sociedade. Eu. Um dos maiores problemas, uma das maiores chagas, dizem os Espíritos, da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Tudo que eu faço é melhor que os outros fazem, e tudo que existe de bom eu quero para mim. E me esqueço de repartir as coisas com os outros. Quais são as personagens, então, desta história familiar? Nós temos os genitores, ou os pais. E esses pais, será que têm alguma missão? Nós temos os filhos, os avós, os tios, os parentes, os vizinhos, os amigos, os colegas. Como assim? Sim. A nossa família amplia-se muito mais do que as paredes da nossa casa. Ela alcança o lar dos nossos pais, dos avós dos nossos filhos. Hoje, alguns ainda têm a oportunidade, devido à ciência ter avançado muito, nós temos tataravós encarnados, alguns. E ela se estende aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, que às vezes nós temos um relacionamento muito mais amoroso do que aqueles com quem nós dividimos a casa. Porque o lar não é a casa. O lar é o relacionamento que nós temos dentro da casa. Os colegas de trabalho fazem parte da nossa família? Sim, fazem parte. Os nossos inimigos fazem parte de uma família? Sim. Da nossa? Nós veremos que sim. Quem são esses espíritos que vêm para esta família? Grupos de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, e não para que apenas suportemos, mas que reparemos, graças à contingência reencarnatória. Joana de Anjos, no livro Estudos Espíritas, também psicografia de Divaldo Pereira Franco. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que, geralmente, em nossa casa vão reunir-se espíritos simpáticos, aqueles que temos as mesmas tendências, as mesmas ideias, sintonia de pensamentos. Por isso, desta união, às vezes, quando encontramos alguém pela primeira vez e parece que nos conhecemos há milhares de anos, somos espíritos simpáticos, que temos tendências parecidas, para o bem ou para o mal. Porque também os malfeitores se reúnem em famílias simpáticas entre si. Espíritos estranhos são espíritos que adentram os nossos lares, como a nossa vida, e que nós não tivemos um contato anterior. E agora, neste período em que se encontra a humanidade terrestre, aumentará. Porque temos informações dos espíritos, e no livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, que estão vendo espíritos de uma outra estrela, chamada o Sangue, da constelação das Pleiades, bem longe daqui. Vão reencarnar em nosso planeta para auxiliar o nosso progresso. Espíritos com maior intelectualidade, alguns, moral nem tanto. Outros, com missões específicas na área das artes, do conhecimento humano, da psicologia, da psiquiatria, da pedagogia. Espíritos que vêm nos auxiliar. São estranhos à nossa família, mas estão vindo. Cabe a nós recebê-los no seio familiar, sendo simpáticos, estranhos ou inimigos.
Não importa saber exatamente qual a nossa história anterior, ou se ela não existe. O que importa saber é que Deus, em sua sabedoria, colocou esses espíritos no nosso seio. E nós, então, temos alguma tarefa a desempenhar junto dessas criaturas. Às vezes, essas pessoas vão entrar ao nosso lar, não pelos laços do sangue, mas pelos laços do coração, pela adoção. Aqueles a quem adotamos, até a justiça já coloca como sendo da nossa família. Imagine isso no plano espiritual, dar a oportunidade a um espírito de continuar a sua jornada reencarnatória para evoluir através da adoção. Aqueles casais que não têm possibilidade de gerar um filho biologicamente. Porque ter filhos biologicamente é uma coisa. Agora, agregar-se espiritualmente a esses filhos vai muito além. Aí sim começa a colaboração com a divindade. O planejamento. Livro dos Espíritos, questão 258 e 260. Questão 258. Quando na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, quando nos encontramos no plano espiritual, pergunta o codificador. Antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? O que é que vai acontecer comigo quando eu reencarnar? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós planejamos, nós escolhemos com quem nós queríamos nos reunir novamente. E se a divindade oportunizou isso, é por isso que nós estamos aqui. Cada um de nós dentro de um seio familiar. Allan Kardec ainda pergunta na letra A: não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira a responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então nós somos responsáveis, não culpados, responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências deles. Questão 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Talvez às vezes a gente pensa, tá, eu escolhi tudo bem, mas eu escolhi nessa família, logo aqui. Por que essa dificuldade? Por que alguém escolheria nascer entre malfeitores, entre traficantes, numa favela no Rio de Janeiro, ou numa vila da nossa periferia aqui de Santa Rosa, que existem dificuldades iguais aos grandes centros, e que nós muitas vezes não conhecemos esta realidade? Resposta: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com a gente, dada a prática de roubar. Se eu tenho a tendência ao alcoolismo, à drogadição, ao roubo, à violência, às vezes é necessário que eu vá numa família assim, para que eu realmente vença essa minha má tendência. Eu pedi isso como prova, porque quando eu estava no plano espiritual, eu tive contato com espíritos bons, tive a oportunidade de estudar e de ver que a vida não termina com o corpo, e que quanto mais rápido eu vencer as minhas más tendências, mais rapidamente eu evoluirei. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva
de fraternidade real e definitiva. Quando nós realmente nos transformarmos em criaturas amorosas, esses laços nunca mais serão desfeitos. Nós poderemos nos afastar temporariamente uns dos outros, um reencarnando numa família e outro noutra, para auxiliar outras criaturas, para ter novos aprendizados, vencer as nossas tendências, mas no plano espiritual nós nos reuniremos de novo, se tivermos condições de acompanhar aqueles que progrediram mais rápido e estendermos a mão àqueles que ficaram para trás. Faz parte da missão evolutiva de cada um de nós olharmos para cima e seguirmos bons exemplos, e olharmos para baixo ou para trás, como queiramos, e estendermos as mãos através da caridade para que exercitemos o amor. Lá no plano espiritual, quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar, ou quem leu o livro. Existem instituições dentro de cada cidade espiritual, um departamento ou um ministério, como em Nosso Lar, responsável pelo planejamento reencarnatório nosso. Então há sim planejamento. Há todo um projeto de existência que nós vamos segui-lo ou não. A escolha é pessoal. Então, Allan Kardec vem nos dizer que há dois tipos de família, ou duas espécies: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. No plano espiritual, nós vamos nos unir aos espíritos simpáticos a nós, e na terra, pelos laços corporais, nós vamos nos unir aos espíritos que nós necessitamos para evoluir e para ampliar esses laços espirituais que nunca mais serão desfeitos a partir do amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Qual é o papel de cada um de nós, então, nesta constelação familiar? Questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? Qual é o papel dos pais? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. O ser humano é o ser biológico mais frágil ao nascer. Estamos totalmente na dependência de outra pessoa, não por acaso. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, a casa é uma beleza, mas o lar, e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então nós, pais, temos uma grande missão. O Espírito Joana de Anjos ainda diz: aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças ao qual se desenvolve, num incessante crescendo, os valores intelecto-morais, preparando-os para as inestimáveis conquistas da paz e da felicidade que almejam. Se nós queremos realmente educar os nossos filhos e não apenas sermos fornecedores de coisas, temos que nos preparar. Voltando ao Livro dos Espíritos, questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É apenas biológico? Uma e outra coisa.
A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário e se torna os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. O amor materno é comparado por muitos espíritos o amor mais próximo do amor de Deus para conosco. É claro que quando falamos em amor materno, falamos das mães verdadeiras, daquelas que não abandonam seus filhos, que não passam no seu intelecto, no seu campo mental, a ideia de abandoná-lo ou de nem deixar que ele venha para a existência. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem este de desculpa para o fato de eles não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, porque isso representa o encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Sempre temos que encaminhá-los para o bem. Joana de Ângeles vem falar para nós filhos. Ser filho é uma oportunidade de aprendizagem para tornar-se genitor. Aprender a ser filho nos prepara a sermos pais. Não sabendo conduzir-se na condição de submissão e obediência, dificilmente saberá orientar-se e fazer-se compreender. Aos filhos cumpre exercitar os deveres do afeto e do trabalho para o próprio desenvolvimento, assim como a preparação para o futuro, quando deverão proteger os pais idosos ou enfermos, quer eles necessitem ou não. Precisando ou não, nós temos o dever de nos prepararmos, de auxiliarmos os nossos pais. E então nós vamos nos reportar ao Divino Pastor, Jesus Cristo, o Espírito mais perfeito que pisou a terra. Teve seu pai e sua mãe. Certo dia, após eles terem se deslocado às festas em Jerusalém, José e Maria vinham à frente, como era costume da época, separavam-se os homens, as mulheres e as crianças em grupos separados. Numa altura do caminho, depois de 2 dias, eles percebem que Jesus não acompanhava o grupo que deveria estar. Retornam para Jerusalém e o procuram. E encontram o mestre no templo. E ele estava a cuidar, então, segundo sua fala, das coisas do Pai. E com certeza Maria disse: mas filho, você tem que vir conosco. E José talvez não tenha falado nada, porque José, segundo alguns autores, é a expressão divina do trabalho de Deus em silêncio, porque ele foi o pai produtor. E então, está lá no evangelista Lucas, Jesus segue com eles e submete-se aos seus pais. Jesus é o exemplo de amor. Nós vamos encontrar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, falando sobre o papel de cada um de nós, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por mútuo antagonismo, que aí lhes servem de provação. É uma provação estarmos reunidos em família. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. E há uma mensagem muito linda do Espírito Santo Agostinho, que nos diz assim: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim que vô-la deu. Imperfeita a intuição do passado se revela.
do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos vossos gozos divinos, que Deus conjugou a maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Nesta caminhada que nos encontramos, dentro de cada núcleo familiar, temos que aprender a fortalecer esses laços espirituais que nos unem, através da abnegação, da renúncia e do perdão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Cristo para todos nós. Isso é muito mais do que nós amarmos os outros, como nós nos amamos a nós mesmos. Jesus, neste mandamento, que ele diz que é um novo mandamento, ele supera o amor egoísta, ele supera o auto-amor, ele supera em muito o pseudo-amor, o falso amor, aquele em que nós adoramos as criaturas que convivem conosco. É o amor verdadeiro, o amor à abnegação, renúncia e perdão. Para que nós encerremos as nossas reflexões, eu peço a licença para colocar um pequeno vídeo de um exemplo dessas três palavras, na minha opinião. Um vídeo que eu encontrei na internet, talvez muitos já tenham visto. Mira qué rico está otra gracias a Dios que hoy nos socorre de comer, pero que siempre nos dicen que de comer. Ay, pues yo me llamo Margarita Rojas Juárez para servir. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños y su servidora, autor, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia soy yo, me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? Con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en el hospital, porque ella tenía 16 años, tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpieza y así me pasé mis años pues luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela y ya no tuve para darles pasos útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando y viendo regalando una papa, una zanahoria, por así lo levanté con patitas, con mollejas, con hígado, con arrocito. Porque es como persona vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo, es hijo de mi hija. Es muy triste también que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola, bastante sola. Quiero echarle ganas para que el niño y yo salgamos adelante, para que yo tenga fuerza y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy dentro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién me va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Yo tengo 73 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo, pues mi niño se quedaría sin terapia, mi niño se quedaría sin atención, pues porque ya no podría manejar conmigo. Me hace sentir fracasada, porque yo he soñado para mí, nunca me lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le tengo mucho que quiero.
convido a todos novamente para que nós levemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pelos ensinamentos e pelas reflexões da manhã de hoje, entregando o nosso coração e a nossa alma ao amor. Mestre Jesus, ensina-nos a amar cada dia mais. Ensina-nos a amar para que sejamos pessoas melhores, para que nossas almas se iluminem e possam iluminar também o caminho de todos aqueles com quem convivamos. Sejamos nós, Senhor, todos os dias, em nossos lares, em nossos trabalhos, nossa profissão, instrumentos vivos da Tua paz. Que o Teu amor e a Tua luz se façam em nossos corações todos os dias. Que assim seja. Então nós temos na sequência um trabalho de passes. Aqueles que desejarem receber o passe podem aguardar os seus lugares, mantendo o pensamento elevado de prece, para que possamos receber as melhores energias da equipe espiritual da casa. Terça-feira nós não teremos a palestra das 20 horas, a palestra normal, porque haverá uma palestra no Centro Cívico, que é um encontro ecumênico, que também é da programação do mês da mulher. Então não haverá trabalhos aqui na casa, mas haverá o encontro no Centro Cívico. Um bom domingo a todos.